Então, a gente estava conversando agora há pouco sobre procrastinação e vendo que isso não tá tão longe assim da gente, né? E a gente estava conversando e aí a gente estava lembrando de coisas que a gente vai deixando de fazer e o quanto isso impacta na nossa vida. Tu procrastina? Sim, eu procrastino. Eu sou uma procrastinadora. Eu procrastino e eu acho que a maioria das pessoas procrastinam, né? Exatamente. É algo que já tá, eu acredito que já esteja na nossa genética ou talvez em coisas que a gente é acostumado a fazer. Então, eu acho que eu procrastino. Tipo, eu tenho que abrir uma conta e essa conta, ela é rápida de fazer, deve levar uns 5 minutos no máximo, talvez 2. É simples, mas eu vou deixando. Eu falei que eu ia fazer isso, eu anotei na minha agenda que eu ia fazer. Só que não é uma coisa que é tipo uma prioridade muito grande pra mim fazer. Então eu acho que eu sei que eu tenho que fazer, só que eu não tô fazendo porque não é uma prioridade tão grande assim. Na realidade acho que todo mundo faz isso, só que algumas pessoas em graus mais elevados e outras não tanto, né? Mas por que tu acha que tu tá procrastinando isso? Uma que é uma coisa que é muito rápida de fazer. Uma que é talvez um prazer de não fazer aquilo, não sei. Mas é tipo assim, é uma coisa que eu vou fazer em 2 minutos e vai se resolver em 2 minutos. Só que eu acho que é um hábito também. É um hábito que eu tenho de ir deixando as coisas pra fazer depois. Separando por prioridades. Não que não seja uma prioridade, é uma conta que tu vai receber um valor. Então tu tem que ter prioridade nisso. Tá, mas Só que tu já assim, era assim só que quando... assim, Vai. antes de. Ah, perdi o que eu ia falar. Tá, deixa eu te perguntar, então daí quem sabe tu vai lembrando, mas tu já era assim quando tu era criança? Não me lembro. Por exemplo, eu tenho uma prova, um trabalho pra entregar e eu fico deixando aquilo até assim ter um dia pra fazer e naquele último dia eu faço. Sim, E dá tudo certo, mas eu postergo aquilo lá. exato. Eu era assim. Eu consigo lembrar na adolescência ali, ensino médio, eu fazia isso. Eu ia deixando. Só que assim, é coisa que eu sei que eu vou fazer, que eu consigo fazer rápido ali, só que eu vou deixando até o prazo final. Tipo, ó, por exemplo, essa conta que eu tenho que fazer. Quando me pedirem pra me pagar nessa conta, eu vou dar jeito, entendeu? Só que daí isso pode me prejudicar e eu sei que isso é ruim e eu não quero ser uma procrastinadora. E aí a gente pode pensar nisso para vários ambientes. Por exemplo, eu tenho uma questão de saúde que eu tô vendo que eu tô ficando com pouca disposição, que eu tô com dificuldade para dormir, que eu não consigo ter vontade de me alimentar direito, e aí tu vai deixando aquilo porque tu acha que vai poder resolver depois, e daqui a pouco vira uma bola de neve e tu tá com o teu sistema todo comprometido já. De Sim. saúde, tanto, sei lá, o sono, tu tá Ou com qualquer um outro transtorno problema, mental, né? alguma outra coisa. Qualquer outro problema mais Tipo, grave isso também. daí, da procrastinação, ela pode ter vários fatores, né? Ela pode ter influência da nossa família, de como a gente foi criado, base genética também. E às vezes algum comportamento que. Porque, assim, se a gente for pensar na sociedade, a gente é muito levado a ter impulsos rápidos e retornos rápidos, gratificações rápidas. Então, por exemplo, é muito mais confortável tu ir pro celular ali do que tu fazer o que realmente é importante, por exemplo. Que seria abrir tua conta. Sim. Entendeu? Mas não que eu fique no celular fazendo coisas. Não, só um exemplo. Mas é muito mais confortável hoje em dia e muito mais intuitivo a gente rodar o feed, entendeu? Do que tu ir fazer o que tu precisa fazer. E eu até anotei aqui pra não esquecer de falar nada. Mas antes disso eu quero te perguntar, tu acha que tu é procrastinadora? Pra algumas coisas, sim. Tipo? Por exemplo, eu tenho que fazer alguns exames e eu tô procrastinando, mas aí não é só a procrastinação, é também.
Mas tem outros fatores. Tem outros fatores, por exemplo, o trabalho tá bastante corrido, então os horários que eu deveria ir no médico, que seria, por exemplo, final da tarde ou bem cedo de manhã, eu acabo aproveitando para dormir, ou eu cumpro as minhas tarefas do trabalho, vou fazer outra coisa. Só que isso é uma coisa que deveria ser minha prioridade, porque daqui a pouco minha saúde tá comprometida, eu não vou conseguir trabalhar. Sim. Eu sei disso. Então todos nós procrastinamos. E aí as causas, tem muitas relações aqui. O que tu acha que causa a procrastinação? Acho que às vezes a falta de motivação para aquilo, porque tu acha que aquilo não é importante, mas aí quando tu para pra pensar realmente é importante, no meu caso, por exemplo, e no teu também, né? Sim. Às vezes um medo de que as coisas vão dar errado, então um medo de falhar, então eu acho que talvez eu não vou conseguir fazer aquela tarefa ali, eu vou deixando. Evitando coisas chatas ou difíceis. Evitação, porque tu acha que tu vai falhar. Às vezes uma questão de sobrecarga. Sim. Às vezes evitando uma tarefa porque ela é chata, né? Mas no fim das contas tu sabe que tu tem que fazer, porque aquilo ali vai te dar alguma coisa a longo prazo. E aí a questão da gratificação imediata, né? Porque grande parte das tarefas que a gente tem que fazer, por exemplo, abrir uma conta, ir no médico, exige tempo, exige organização, exige abrir mão de outras coisas, porque eu poderia estar fazendo outra coisa enquanto eu tô no médico, entendeu? Então tem várias coisas assim que levam a gente a procrastinar. Acho que é isso, mais ou menos. E tem alguma... Quer que eu faça a pergunta? Não, eu tava só lendo o que eu tinha notado sobre a questão da biologia, né? E a gente tem essa coisa do prazer imediato muito forte na gente, né? A gente quer fazer algo e ter uma resposta logo. Então tem uma origem e o nosso genética. tempo... É isso que tu quer dizer? Existe esse instinto, vamos dizer assim, que a gente tem aqui ter uma resposta imediata, entendeu? Um resultado imediato. E hoje em dia, nosso funcionamento, principalmente com as redes, é muito voltado a isso, né? A gente quer a um clique olhar um filme. A gente quer a um clique ver um vídeo no YouTube. A gente quer resolver um problema assistindo algo, ouvindo um podcast, por exemplo, entendeu? Então, muitas vezes a gente procura respostas também em lugares que a gente não vai encontrar. E aí a gente vai procrastinando, porque aquela tarefa tá lá. E a gente tá vendo coisas no YouTube. Sim. Entendeu? Entendi. É aquela coisa de buscar recompensas, né? Então, acho que resumidamente é isso. E tu ia perguntar alguma coisa? O que era? Por que tu acha que a gente procrastina? A gente já falou sobre isso? Já? Falta de motivação, gratificação imediata, a gente quer as coisas pra ontem. A gente não tem aquela paciência mais, pelo menos eu noto, que antes as coisas demoravam. Pra te fazer um trabalho, eu tenho 30 anos, então na minha época eu pesquisava na biblioteca. Na minha época? Eu não tinha computador ainda. Eu fui ter computador em casa aos 10 anos, 11 mais ou menos. Isso é um tema bom pra falar, porque eu tinha Orkut desde os meus 9 anos. Mas tu é mais nova que eu, né? Sim, mas eu tinha Orkut Tem desde os 27. 9 anos, então é uma coisa que, tipo... Não vamos fugir muito do tema, a gente pode falar isso em outro Mas dia. eu acho que tem a ver, porque era um aprendizado que a gente tinha na época que levava tempo. Então, pra te fazer um trabalho, tu tinha que ler um material, pensar sobre aquele material, e aí tu elaborar a tua visão daquele material, daquele conteúdo. Epa, um invasor. Ele tá com medo da chuva. E hoje não. Hoje, quando eu tenho que fazer uma pesquisa, ou eu vou pro Google, ou eu vou para um livro que eu tenho, mas aí eu vou pro ChatGPT e pesquiso o capítulo daquele livro para ter um conteúdo mais facilitado. Então, o nosso tempo de espera, vamos dizer assim, a nossa gratificação a longo prazo, ela tá muito reduzida do que antigamente, anos atrás, entendeu? E acho que isso tem a ver também com a forma como a gente lida com as coisas hoje, né? Antigamente a gente precisava parar, ler um livro e estudar sobre aquilo para fazer um trabalho. A gente tinha mais paciência, eu acho. Hoje em dia, a gente quer tudo assim, ó. O Google tá lento? Vou ter que entrar aqui ler um artigo dentro de um site. Não, eu vou jogar no ChatGPT que vai me gerar aquilo ali em resumo. 15 segundos. Um resumo para leigos. É. Mas é que é uma coisa legal,
mas ao mesmo tempo tem muito a ver com a procrastinação, na minha opinião, porque a gente não tem mais aquela paciência de se aprofundar num tema, de ir atrás, de pesquisar. Então tu tenta ir cortando caminhos, perfeito, cortando caminhos. Então, se a coisa não vai ser para logo, então eu vou deixar para depois, porque vai demandar muito tempo e muito esforço. Então eu não quero. E isso é prejudicial, porque as grandes coisas que a gente conquista ao longo da vida, na minha opinião, a gente precisa de muito esforço e muito tempo. Sim. As pessoas não estão mais, na minha visão hoje da sociedade, com essa vontade. É como uma faculdade, né? Tu tá estudando e, por exemplo, tu sabe que vai levar tempo pra te fazer aquilo ali. E aí, às vezes, tu acaba não dando a devida atenção, o devido esforço, porque, eu vou ver isso quando eu terminar a faculdade. Eu vou precisar usar essa ferramenta quando eu sair da faculdade e for pro emprego direto. Mas, tipo, tu tem que já ter uma noção daquilo, né? E ir se aprofundando, porque isso vai colocar na frente de outras pessoas que fazem a mesma coisa. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. E como tu acha que eu devo lidar com a procrastinação? Nossa, porque assim, eu anotei na agenda e tipo assim, ó, eu acho ridículo isso, mas eu preciso compartilhar. Eu tô desde a segunda passada anotando na agenda assim, ó, fazer conta. Aí na terça eu anoto na minha agenda, fazer a conta que eu não fiz na segunda. Aí na terça eu coloco, na quarta quer dizer, eu coloco fazer a conta que eu não fiz na quarta. E aí agora na segunda, já deve fazer uma semana que eu tô assim, eu vou escrever do mesmo jeito. Então como que eu posso fazer pra lidar melhor com a procrastinação? Porque anotar na agenda, eu não tô realizando isso, digamos. Então assim, dá uns tapas na minha cara e me ajuda aí a fazer essa conta. Eu acho que a violência não vai resolver. Exato, é brincadeira. Mas, assim, o que funciona pra mim é fazer logo. Então, às vezes, a primeira coisa do dia vai ter que ser aquilo ali. Por isso que, talvez, pra eu ir no médico, eu tenho que ser a primeira coisa que eu for fazer naquele dia. E aí eu só vou. Eu nem penso. É como fazer atividade física, por exemplo. Às vezes a gente tem que se forçar a fazer uma coisa e a longo prazo aquilo vai te dar um retorno, que é saúde, bem-estar, qualidade de vida lá nos teus... Eu tô com 30, no meu 60 eu vou sentir que tem um benefício ali. Eu tô mais forte que pessoas da minha idade, eu tô mais resistente, por exemplo. Então, por exemplo, agora tu tá tomando chimarrão, poderia pegar o celular, abrir o aplicativo e abrir uma conta agora, nesse momento. Eu vou fazer isso. Inclusive, a gente vai fazer isso depois do fim do vídeo. Exato. Então, são coisas que tem que colocar no primeiro item da lista ali, porque além de ser uma coisa rápida, vai te dar um benefício logo. Entendeu? Então, acho que é isso. Tem outras dicas também, como, por exemplo, que funciona muito pra mim é anotar. Quando eu escrevo ali, parece que eu faço meio que um compromisso comigo mesma. E aí eu vou dando check ali nos meus Criar uma itens. rotina, né, de organização. Criar uma rotina de organização, porque a gente funciona muito bem com rotina. Quando a gente não tem rotina nenhuma, a tendência é que a gente adoeça, seja emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente, porque digamos que alguém não tem horário para dormir, ou dorme horas aleatórias a cada dia, não tem horário para se alimentar, então o corpo nunca sabe exatamente quando precisa, ele se desregula, como se fosse, fica confuso. Então a gente precisa ter esses hábitos, até para o corpo se adaptar e ele te pedir o que ele precisa, vamos dizer assim. Isso vai ajudar, obviamente, na procrastinação, porque tu sabe o que tu precisa fazer, tá ali. E aí, provavelmente, a sensação que te dá quando tu não faz as coisas que tu te propõe é uma frustração, né? Tipo, eu deixei de novo pra amanhã, né? Deixei de novo de fazer o que eu tinha que fazer. E então, no fim do dia, o resultado vai te dar uma satisfação de tu ter cumprido. E é uma coisa que eu pelo menos sei que eu vou fazer e vai ser rápido, não vai me exigir tempo demais ou esforço,
Mas eu acho que talvez eu acabe deixando de fazer essas coisas pequenas, porque eu sei que é simples de resolver. Porque se fosse algo mais complexo, assim, que eu tivesse, que me exigisse mais tempo, que eu tivesse que fazer algo, sei lá, me deslocar, aí eu acho que eu faria. Mas como são pequenas coisas, tipo, é uma coisa que pelo celular eu consigo fazer, eu não preciso ir no banco, eu acho que talvez seja por isso. São pequenas coisinhas que a gente vai deixando passar. Mas todo mundo procrastina, né? A gente tem que só saber lidar ali colocar pequenas mudanças na nossa rotina e tentar quebrar esse padrão que é da procrastinação. A gente sabe que a gente procrastina, então exatamente por isso que a gente tá falando sobre isso. Eu sei que eu procrastino, então eu tenho que tentar mudar isso. Por exemplo, eu sei que eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso agora. Eu não vou mais deixar de enrolar. É isso. E onde tu acha que mais te afeta procrastinar? Porque eu procrastino bem menos que tu. Eu sou muito mais ansiosa do que procrastinadora. Lembra aquele dia que eu tinha que fazer uma aula? Sim. Eu tinha que dar uma aula na sexta-feira, eu comecei a fazer o material na segunda. Uhum. E passou segunda, terça, quarta, melhorando aquele material. Eu melhorei o material, eu revisava, eu pensava o que era importante de eu falar. Então, eu sou muito mais assim, de me preparar para a situação, do que procrastinar. A procrastinação, pra mim, acontece num outro nível, que é do tipo, eu tenho que sair pra fazer alguma coisa, que nem ir no médico, e eu vou, por falta de tempo mesmo, então talvez se eu sentisse alguma coisa no meu corpo, realmente, talvez eu fosse mais rápido. Então também é um senso de urgência que a gente cria. Mas eu não acho que me afeta em alguma área, porque são pequenas coisas, Eu acho que entendeu? sim, vendo de fora. É? É. Mas, tipo assim, eu vejo que são pequenas coisas. Claro que em algum grau vai me afetar. Mas eu não acho que afeta em relações de trabalho, família. Não acho. O que tu acha que me afeta? Não, acho que em relações não, mas nos teus próprios objetivos contigo mesmo, assim. Sim. Porque, por exemplo... Não precisa falar sobre o que é. Não, mas agora eu vou ter que falar. Porque tu teria oportunidades muito maiores de trabalho, tu tem, e tu às vezes não consegue te permitir olhar. Eu acho que sempre falta um pouco mais, que eu preciso de mais conhecimento sobre aquilo. É como se tu ficasse confortável demais, e aí tu... Me impede de crescer. Exatamente. Eu acho que esse é o nível de procrastinação que é mais prejudicial do que não ir no médico na semana que eu me propus. Não que isso não seja importante, obviamente que é, mas é como se tu te podasse. Exatamente, o meu povo. Sim. Então, mas estou melhorando para melhorar isso. Mas sim. E a gente queria saber de vocês, assim, o que acontece por aí, vocês procrastinam também? Coloquem aí nos comentários se vocês quiserem. E compartilhem aí com a gente, porque a gente tá compartilhando o que a gente aprendeu até agora. Eu tenho 30 anos, tu tem 27, né? 20... Com carinha de 19. Então a gente tá, obviamente, aprendendo coisas sobre a vida. Mas é bem legal trocar, assim, quando tem pessoas que se identificam. E a gente tá falando sobre temas que a gente conversa no dia a dia, então a gente começou a falar sobre isso e aí falou, tá, vamos ligar a câmera e vamos gravar isso porque isso pode ser interessante. E é isso. Se vocês acharem interessante, curtam, deixem o like, compartilhem e escrevam aí nos comentários alguma coisa legal. É isso? É isso. Tchau. Adeus, mundo.